Glória a Jesus, meu irmão. Você está pronto para a palavra? Diga amém. Diga para o irmão ao teu lado aí, não converse mais comigo, não fale comigo. Se você puder, não levante do seu lugar, não saia do templo, amém? Glória a Deus, obrigado, queridos. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre uma virtude espiritual tão necessária, não só nos dias de hoje, em todo o tempo. Essa virtude sempre foi necessária, mas tão necessária hoje quanto urgente, por causa do tempo em que a gente vive, por causa dos desafios que se impõem sobre nós nesse tempo. E quando eu digo sobre nós, me refiro à igreja do Senhor. Você sabe que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais desafios nós enfrentaremos na sociedade, mais desafios nós enfrentaremos no mundo espiritual. E nós precisamos estar prontos para isso. Precisamos estar preparados para isso. E essa virtude, ela é, eu posso dizer assim, essencial e como que uma mãe para todas as outras virtudes cristãs que vão nos guiar na liderança do Espírito Santo até a vontade de Deus para nós. Essa virtude é o discernimento. Diga comigo, discernimento. Eu quero conversar com você um pouco sobre discernimento, porque essa virtude, porque me parece que a muitos de nós nos falta um pouco dessa virtude no dia a dia. Discernimento para perceber e compreender os movimentos de Deus. Discernimento para perceber e compreender os movimentos do nosso adversário, Satanás. E em percebendo e compreendendo os movimentos de Deus, os movimentos de Satanás, o nosso adversário, nos posicionarmos de maneira a obtermos aquilo que Deus tem preparado para nós e a vencermos os nossos desafios na vida mesmo. Todos nós precisamos de mais discernimento. Se você concorda comigo, diga amém. Discernimento. Mas o que é discernimento? E aí é importante entender a diferença entre conhecer e discernir. Porque discernimento não é simplesmente a capacidade de saber alguma coisa. A capacidade de conhecer alguma coisa. Discernimento é mais do que isso, porque o conhecer é apenas o vir a saber. E o conhecer, ele mobiliza apenas as nossas capacidades intelectuais. Qualquer um de nós pode conhecer qualquer coisa, pode vir a saber qualquer coisa. Inclusive, muitos de nós temos sido beneficiados temos sido beneficiados nesse tempo por essa conectividade que nos permite conhecer muitas coisas que nós não conheceríamos em outros tempos, sim ou não? Hoje em dia, por meio das inteligências artificiais, por meio de diversos mecanismos tecnológicos disponíveis a qualquer um de nós, hoje, nós temos smartphones que fazem tudo menos telefonar, né? A gente não usa mais o smartphone para telefonar. Alguém usa aí para telefonar o smartphone, irmão? Não, né? A gente praticamente só usa o WhatsApp. Mas o fato é que nós temos acesso a muita tecnologia que nos permite conhecer muitas coisas. Muitas coisas. Essa semana eu estava estudando inglês com a Manuela e eu me esqueci do significado de um termo lá que ela precisava saber. Mas o que a gente responde aqui, papai? Eu não conseguia lembrar. Eu falei, peraí. Pum, rapidinho. Ah, é isso, eu lembrei. Um dia desse, eu ouvi uma notícia, eu falei, caramba, esse assunto é interessante, deixa eu dar uma olhada aqui. Fiz uma pesquisa, já vinha a saber um montão de coisas sobre aquele evento, aquela notícia. Então, nós, de muitas maneiras, podemos vir a saber, conhecer qualquer coisa, porque porque vir a saber e conhecer só mobiliza o nosso intelecto, a nossa mente. Diferente do discernimento, porque o discernimento, ele vai além do conhecer, ele vai além do vir a saber. O discernimento, ele é sobre percepção, sobre diferenciação, sobre discriminação. É o que se vê por trás daquilo que se vê. Entende? O discernimento é o que se vê nas entrelinhas. O discernimento é o que se vê no pano de fundo. O discernimento, muitas vezes, ele não está exposto aos nossos olhos naturais. E é por isso que
o conhecer é diferente do discernir. Porque se o conhecimento só mobiliza a nossa mente, o nosso intelecto, o discernimento, ele necessariamente precisa mobilizar o nosso espírito. Nós precisamos da revelação do Espírito que nos dá o discernimento daquilo que está acontecendo, das coisas de Deus ao nosso redor, das coisas do nosso inimigo ao nosso redor. Você está comigo aqui, irmão? Você não consegue discernimento na inteligência artificial. Você não consegue discernimento no Google. Você não consegue discernimento com tecnologia. Você só consegue discernimento pela revelação do Espírito Santo. E o fato é que Deus está modelando uma geração, Deus está modelando a sua igreja para fazer de nós homens e mulheres de Deus espirituais, cheios de discernimento. Homens e mulheres de Deus que vão exercer influência sobre o pensamento, sobre o comportamento de outros, não porque apenas conhecem com a mente, mas porque discernem com o Espírito. Amém? É nisso que Deus está trabalhando. Deus está modelando a sua igreja para que sejamos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo e de discernimento. E que a partir desse discernimento, nós sejamos capazes de influenciar o pensamento e o comportamento da sociedade em que vivemos, não porque apenas conhecemos com a mente, mas porque discernimos pelo Espírito. E Deus faz isso por meio de um padrão. Há um padrão de Deus para esse mover, há um padrão de Deus para esse trabalho que Ele mesmo está realizando. Esse padrão, ele nos é ensinado em Atos capítulo 6, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, a Bíblia diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Qual é o padrão de Deus para esse trabalho? Qual o padrão de Deus para esse mover que está modelando a sua igreja para dar a ela discernimento? Esse padrão, irmãos, é que sejamos homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A quem Deus dá discernimento? Ou qual é o poder de Deus que nos dá o discernimento? O poder de Deus que nos dá o discernimento é o poder que nos faz homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Amém, irmãos? Homens e mulheres de Deus de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Essa semana eu tive um gabinete com um irmão de uma outra igreja e que mencionou a reputação da nossa igreja. Não, porque onde eu moro, as pessoas falam do Senhor, falam da sua igreja. Eu falei assim, bom, seja lá o que for que falam não por minha causa, porque sou pastor dessa igreja há tão pouco tempo, né? Eu ainda estou surfando na onda dos meus pais que construíram uma reputação ilibada para essa igreja. Essa igreja, esse ano faz 47 anos, e há 47 anos nós temos construído uma reputação ilibada aqui, nesse bairro, nessa comunidade. Homens e mulheres de Deus de boa reputação. De boa reputação. Homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo.
homens e mulheres de Deus cheios de sabedoria. Esse é o padrão de Deus para a sua igreja. E é assim que Deus deseja, e é isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Deus quer nos dar discernimento. Deus quer aumentar o nosso discernimento. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Amém? Não basta simplesmente pedir discernimento. Não basta simplesmente querer e simplesmente pedir discernimento. Nós precisamos nos posicionar. E a posição certa para receber discernimento de Deus é essa. Precisamos ser homens de Deus. Precisamos ser homens e mulheres de Deus de boa reputação. Homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, se nós desejamos receber mais discernimento de Deus, nós precisamos estar atentos a isso. Se queremos orar e devemos orar por mais discernimento, devemos orar primeiro para que o Senhor trabalhe em nós com o seu poder e nos transforme de dentro para fora e nos faça homens e mulheres de boa reputação e nos faça homens e mulheres cheios do Espírito Santo e nos faça homens e mulheres de sabedoria. E então nós estaremos prontos, nós estaremos preparados para receber mais discernimento do Senhor. E é aqui que entra o Espírito Santo, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo é o discernimento, ou tem o discernimento que todos nós precisamos, porque ele é a voz de Deus. O Espírito Santo é a voz de Deus falando a nós nesses dias, falando à sua igreja nesses dias. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10, versículo 1 ao 5 e depois o versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós precisamos discernir a voz do nosso pastor, nós precisamos discernir a voz de Jesus pela ação do Espírito Santo, para que tenhamos vida abundante, para que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo ao lugar em que Deus cumprirá em nós todo o seu propósito. Há um plano e um propósito de Deus para a sua vida, você crê nisso? Diga amém. Para entrar nesse plano e desfrutar esse plano, esse propósito de Deus para a sua vida, você precisa de discernimento. Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, a ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a voz de Jesus falando a nós nesses dias. Ainda no Evangelho de João, veja só o que o próprio Jesus diz a respeito do Espírito Santo no capítulo 16, versículos 13 e 14. João 16, versículos 13 e 14. Porque quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Percebe? Jesus está dizendo, olha, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês. Mas ele não vai guiar vocês, o Espírito da verdade vai guiar vocês, e ele vai guiar vocês com base naquilo que ele vai ouvir de mim. Ele vai ouvir de mim, vai comunicar a vocês, vai falar a vocês. Então o Espírito Santo é a voz de Jesus. O Espírito Santo é a voz de liderança de Jesus que nós precisamos na vida para estarmos bem posicionados para aquilo que Deus tem preparado para nós, para estarmos posicionados como igreja, para ser usados pelo Senhor, para a glória do seu nome nesse tempo de grandes desafios, tempo de grandes lutas, tempos de desafios à nossa fé, como eu disse na introdução. Precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. Precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, porque ele prometeu que nos guiaria à sua vontade, nos guiaria a toda verdade. Agora veja só o que a Bíblia também fala sobre o Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 2.
nós estamos fazendo uma soma, né? Nós queremos mais discernimento, precisamos buscar a Deus para ser homens e mulheres de Deus de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é o discernimento que precisamos, é a voz de Jesus falando a nós. Veja só o que diz 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. Espera aí que eu estou em 2 Coríntios. É primeiro. Isso. Deus, porém, revelou isso. Vamos ler o 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, é uma pergunta retórica, né? Quem conheceu a mente do Senhor? De modo natural, ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Mas de modo espiritual, os que nascem de novo têm a mente de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem conhece as coisas de Deus, até as profundezas de Deus, como disse o apóstolo Paulo. É por isso que o nosso discernimento, ele está escondido com o Espírito Santo, porque é Ele quem conhece as coisas de Deus. E é Ele quem Jesus disse que nos guiaria a toda a verdade. Então, se nós queremos mais discernimento, nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Amém, queridos? O Espírito Santo é a voz de Jesus que nos revela os pensamentos de Deus e nos dá o discernimento que precisamos, discernimento para todas as coisas. Então eu quero te encorajar a todas as vezes na tua vida em que você estiver numa circunstância em que você sentir que precisa de discernimento para fazer uma escolha, para tomar uma decisão, para se movimentar, para falar, o que quer que seja, que você por 2, 3, 4, 5 segundos ore, Espírito Santo me dá o discernimento que eu preciso. Espírito Santo me conduza, lidere os meus pensamentos, os meus movimentos, a minha ação, o meu toque, o meu sentir, as minhas emoções. Me revele a vontade do Senhor, para que eu me posicione e o Senhor realize em mim a tua vontade. Me dê o discernimento que eu preciso. Sabe, irmão, muitas vezes nós perdemos tempo tentando descobrir as coisas por nossa própria conta, tentando descobrir as coisas na base da nossa inteligência, tentando descobrir as coisas com a mente, quando na verdade há uma revelação que se obtém não com a mente, mas com o Espírito, quando abrimos espaço para que o Espírito Santo fale, para que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus. Amém? Então queremos mais discernimento, entendemos o posicionamento que precisamos, homens e mulheres de Deus de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, entendemos a centralidade da pessoa do Espírito Santo nesse processo de buscar e receber mais discernimento. Entendemos que Ele é a mente de Cristo, que Ele habita em nós e que Ele fala e que precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, precisamos aprender a perceber o que o Espírito Santo está falando, ensinando, a liderança do Espírito Santo, porque Ele não só nos revela as coisas de Deus, mas Ele também nos faz mais semelhantes a Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Você concorda comigo que se você for mais semelhante a Jesus, você vai ser alguém cheio de discernimento? Amém? Então o Espírito Santo, ele não é apenas quem nos revela as coisas de Deus, mas ele é quem opera em nós a transformação que precisamos para nos fazer mais semelhantes a Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16.
Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. Diga comigo, no Espírito. Diga de novo, no Espírito. Vivam no Espírito. Sabe, irmãos, isso não é over. Né? Não é demais você estar o tempo todo orando e pedindo discernimento e buscando o Senhor, buscando entender a vontade do Senhor. Há coisas para as quais o Senhor confia no teu bom senso, porque você é um homem e uma mulher nascidos de novo, você tem o Espírito Santo, você agora tem o caráter cristão sendo forjado em você pelo poder do Espírito Santo. Então, há aquelas coisas que são mais elementares, digamos assim, para as quais Deus confia no teu bom senso, com relação ao teu testemunho, com relação à tua susceptibilidade ao pecado, às tentações da carne. Deus está confiando no teu bom senso, Ele confia em você, Ele acredita em você. Mas há aquelas coisas para as quais o bom senso não basta, para as quais é preciso revelação, para as quais é preciso discernimento. Há aquelas coisas para as quais a gente precisa buscar o Senhor, consultar o Senhor. E Ele está esperando que nós façamos isso. Ele deseja que nós façamos isso, porque Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Esse é o propósito de Deus em nos deixar o Espírito Santo, que Ele nos guiasse a igreja, revelando e dando discernimento de toda a sua vontade, de todo o seu propósito ao seu povo. Então, se formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, se andarmos no Espírito, teremos mais discernimento, porque o Espírito Santo nos faz como Jesus. Amém, meu irmão? O resultado desse trabalho do Espírito Santo em nós, ele é refletido no modo como nós fazemos o que fazemos. Ele é refletido em todo o nosso modo de vida. E o nosso modo de vida reflete a nossa consciência dessa habitação do Espírito em nós. E desse trabalho do Espírito em nós. E quanto mais nós nos envolvemos com o Espírito Santo, e quanto mais nós buscamos o Espírito Santo por esse discernimento, quanto mais espaço nós abrimos na nossa mente para a revelação e o discernimento do Espírito Santo, mais dentro da vontade de Deus nós vamos nos posicionando. Então, em linhas gerais, nós entendemos que é o Espírito Santo quem nos dá o discernimento que precisamos, que Ele é a voz de Jesus e que nós precisamos abrir espaço para Ele. Agora veja, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quem são os insensatos? Aqueles que não compreendem a vontade do Senhor. Quem é que nos revela a vontade do Senhor? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o discernimento que precisamos para compreender a vontade do Senhor. Você entende como o Espírito Santo como o Espírito Santo é central nessa conversa, irmão? Você entende isso? Diga amém. Às vezes a gente grita, clama, faz as nossas orações ao Senhor, e entre uma oração e outra, nós andamos perdidos. Porque de muitas maneiras nós não entendemos o que o Senhor está fazendo, não compreendemos os movimentos do Senhor, mas nesse meio de caminho aqui, meu irmão, há o Espírito Santo. Há o Espírito Santo que nos ensina, há o Espírito Santo que nos convence, há o Espírito Santo que guia os nossos passos, há o Espírito Santo que diz, não, por aí não. Há o Espírito Santo quem vai acrescentando níveis de revelação da vontade de Deus, e nós precisamos nos envolver com Ele, e nós precisamos abrir espaço para Ele, nós precisamos trabalhar com Ele. Não queremos ser insensatos, amém? Queremos ser homens e mulheres cheios de discernimento. Diga amém se você quer ser alguém com discernimento. Então você precisa hoje voltar para sua casa, entendendo que você precisa
falar mais ao Espírito Santo, que você precisa ouvir mais o Espírito Santo, que você precisa envolver-se mais com o Espírito Santo para receber discernimento. Discernimento para além daquilo que você pode vir a conhecer com a sua mente. Discernimento para aquilo o que o Espírito Santo quer revelar a você através do seu Espírito, lá no seu interior. Sabe aquele tipo de coisa que acontece na tua vida e tu diz assim, cara, eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que é de Deus. Já aconteceu contigo? Cara, eu não sei exatamente, eu não tenho todas as peças do quebra-cabeça, mas eu sinto que Deus está me guiando aqui. Eu sinto que Deus está se movendo na minha vida aqui. Já aconteceu contigo? Isso é o Espírito Santo nos levando à vontade de Deus, por meio dessa revelação progressiva e desse discernimento que vai nos dando compreensão dessa revelação. Então, no fim do dia, para crescer em discernimento, nós precisamos crescer na revelação da pessoa do Espírito Santo. Precisamos crescer na comunhão do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no mesmo texto em que Paulo fala que nós não devemos ser insensatos, mas devemos compreender a vontade do Senhor, ele está dizendo, olha, há um meio de você compreender a vontade do Senhor, é você ser alguém cheio de discernimento. E ser alguém cheio de discernimento significa ser alguém cheio do Espírito Santo. Como é que se vive cheio do Espírito Santo? Ele está dizendo aqui, olha, não se embriague com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Falando entre vós. Diga comigo, falando entre vós. Falando entre vós, irmãos. Todas as vezes que nós estamos falando das coisas espirituais, das coisas de Deus, falando daquilo que Deus tem feito na nossa vida, falando dos nossos testemunhos com Deus, nós estamos sendo cheios do Espírito. Sexta-feira teve resenha dos homens aqui, a gente estava lá junto, comendo churrasco, batendo papo, e em determinado momento a conversa ficou assim muito espiritual, ficou maravilhosa. A gente estava lá secando a Argentina perder, mas não deu certo, a Argentina ganhou. E aí depois de secar a Argentina, a gente estava comendo carne lá e batendo papo. E o papo ficou muito espiritual. Por quê? Porque nós começamos a compartilhar testemunhos, a falar entre nós, falando entre vós. Começamos a falar entre nós. Irmão, quem estava aqui na resenha aqui, sexta? Vocês não perceberam que o clima mudou? Não deu uma mudada, não ficou? Ficou muito bom. Por quê? Porque, não que o clima não tivesse bom, né, mas ficou melhor. Por quê? Porque quando nós falamos entre nós, nós somos cheios do Espírito. E quando estamos cheios do Espírito, temos de Deus discernimento. No fim do dia, meu irmão, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Falando entre vós. E aí, Paulo diz, olha, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvor e adoração, irmãos. Não só que se faz por meio da música. Porque você entende que você pode louvar e adorar o Senhor sem música? Né? A maioria de nós faz isso o tempo todo. Ninguém fica cantando o dia todo. De repente você está com o seu fone de ouvido lá e você canta junto, você está na igreja, você canta junto. Mas a gente louva e adora com a nossa vida, a gente louva e adora com as nossas palavras de gratidão, de expressão de amor. Então todas as vezes que nós mobilizamos as nossas afeições, o nosso coração para louvar e adorar o Senhor, nós estamos sendo cheios de Espírito. Estamos sendo cheios de Espírito. Quem aqui, alguma vez na vida, já estava lá no seu devocional, ou em algum lugar qualquer, ouvindo uma música, e de repente começou a cantarolar aquela música, e aquela música começou a preencher o teu interior, e você foi mobilizado, de repente você começou a chorar na presença de Jesus. Estou usando o exemplo da música aqui, irmão, porque a gente fala de... Paulo está falando de cantar, né? Então ele está falando de música também. Isso é um exemplo de como quando nós estamos mobilizados para adorar, para louvar, como nós somos cheios do Espírito. Eu me lembro da época em que, não lembro que ano era isso, mas eu lembro da época em que saiu uma música que nós cantamos muito na igreja,
Cantamos, essa música se cantou se cantou muito em muitos lugares. Então vem como prometeste, derrama o teu espírito, teu amor é como de um pai, de um irmão. Eu me lembro que eu estava na faculdade, irmão, aí eu botei essa música no metrô assim, né? Estava lá encostado. Cara, aí de repente eu comecei a ficar cheio do espírito ouvindo aquela música. Aí eu deixei, estava no Spotify, botei o repeat, né? Aí a música fica tocando toda hora. E eu fiquei, cara, eu acho que eu ouvi aquela música umas 50, 60, 70 vezes. E eu me lembro que eu descia do metrô lá em Botafogo para ir andando até a Praia Vermelha, até o campus da UFRJ na Praia Vermelha. E no caminho, cara, eu estava pagando mico na rua, assim. Que eu estava chorando, mas chorando assim, eu não conseguia parar de chorar. Eu enxugava o olho assim, e andava pela rua, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Por causa da adoração, do louvor. Quando tu mobiliza teu coração para adorar, tu é cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, você tem discernimento. Amém? Então Paulo está falando, olha, falando entre vós, cantando, salmodiando, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, cultivando gratidão no coração. Você é cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos? Muitas vezes a vida, ela é... Muitas vezes não, a vida é dinâmica. E muitas vezes a dinâmica da vida, ela nos coloca em situações em que a gente é tentado a murmurar, a reclamar, a gente é tentado a, sabe? A ser negativo, né? Está desacreditado, está de mau humor, aí começa a ser negativo. Isso bloqueia o nosso discernimento. Diz para o teu irmão aí, sorri para o teu irmão, diz para ele assim, ó, mau humor bloqueia discernimento. Né, Sami? Se tu for chato, mal-humorado, o Espírito Santo não consegue penetrar ali, tu não tem discernimento. Por quê? Porque a gratidão nos enche do Espírito Santo, nos enche com o Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito, temos discernimento. Então, irmão, cultive a gratidão no teu coração, todos os dias. Amém? Por mais que você tenha motivos justos, para estar mal-humorado, para estar meio desesperançoso aí com alguma coisa, frustrado, e a gente se frustra mesmo, né? Você tem muitos mais motivos para ser grato ao Senhor, sim ou não? Muitos. Esses dias mesmo, eu me peguei assim, eu me percebi, me flagrei assim, cheio de murmuração, cheio de mau humor. Falei, caramba, que isso, cara? Está errado. Peraí, está errado. Senhor, me perdoa. Senhor, eu te agradeço, Pai. Tu és tão bom, tu tens feito tanta coisa na minha vida, o Senhor tem me dado tanta coisa, muito mais do que eu mereço. E eu comecei a inverter o jogo, né? Comecei a virar o jogo, porque se eu deixo aquilo ganhar o meu coração, acabou meu dia, meu irmão. Acabou meu discernimento. E aí quando eu me percebi, eu falei, não, deixa eu virar esse jogo aqui, Senhor, em nome de Jesus, me perdoe aqui pelo meu mau humor, me perdoe por dar voz às minhas frustrações de modo errado. Eu não quero que o Senhor pense que eu não sou grato, eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem me dado. Senhor, eu te louvo, o Senhor é tão bom, o Senhor tem sido tão gracioso e generoso. Pai, eu preciso de mais discernimento, me dá sabedoria. Por quê? Porque a gratidão nos enche com o Espírito Santo, e cheios do Espírito nós temos discernimento. Amém, irmãos? Você precisa de discernimento na tua vida? Amém? Eu preciso de discernimento, preciso de muito discernimento. E eu sei que você também precisa. No casamento, no trato com os filhos. Essa semana mesmo, né, esse irmão estava lá comigo, me falando dos desafios dele com os filhos dele, com a filha dele, adolescente. Caramba, a gente precisa de discernimento, né, cara? E compartilhando, e eu falei assim, caramba, eu estou preparando meu coração para quando Manuela for adolescente, eu quero que ela seja cheia do Espírito Santo agora, que é para ela não me dar trabalho quando for adolescente. Brincando, adolescente é uma maravilha, não dá trabalho para ninguém. Amo vocês. Falar nisso, dia 19 tem reunião com os pais de adolescentes. Pais e responsáveis de adolescente, dia 19. Vai ser um café da manhã maravilhoso para a gente falar aqui sobre como a gente pode
impulsionar os nossos adolescentes na presença de Jesus. Mas a verdade é que nós precisamos de discernimento no trato com os filhos. Eu estava nesse dia mesmo, que eu estava estudando com a Manuela inglês lá, né? E estava meio tarde já, eu cheguei assim, meio estava cansado, cara, e ela usa um aplicativo na escola, e aí o pai tem que sentar junto, fazer e tal. E como a Erika é fluente em inglês, eu falei para ela, cara, faz isso, mas ela não me deu essa responsabilidade. Aí eu tô lá, mexendo no inglês com a Manuela, o aplicativo começou a travar, o aplicativo começou a dar bug, eu nervoso assim na mesa. Oh, Senhor, me ajuda, cansado e precisa de discernimento. E aí eu dei uma brigadinha assim com ela. Não, Manuela, eu estou falando, repetindo várias vezes, não entendeu. Ai, Senhor, me perdoa papai, perdoa papai. Aí ela, papai, tu já está de saco cheio, né? Ela falou para mim. Eu falei, filha, me perdoa, não é com você. Eu dei um beijinho nela, não é com você. Que esse aplicativo, tá vendo que está dando ruim aqui, está dando errado? Ela, eu estou vendo. A gente às vezes precisa de discernimento com os filhos, no trabalho. A gente precisa de discernimento no trabalho. Você está envolvido numa situação de trabalho em que é pedido de você alguma coisa que você sabe que você não pode fazer, mas, sabe, você precisa de discernimento. Você precisa de discernimento, irmão, de muitas formas, para tudo na vida. E a única maneira de você ser alguém cheio de discernimento, é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa falar das coisas de Deus, você precisa adorar, mobilizar teu coração para adorar, você precisa ser grato, você precisa abrir espaço, você precisa orar e falar com Ele, Espírito Santo, vem sobre mim e enche a minha vida. Tu percebe que está ficando velho quando as primeiras músicas que vêm à tua cabeça são as caras mais antigas, né? Eu cresci na igreja, nasci na igreja, irmão, literalmente. Então assim, eu peguei o louvor dos anos 80 todinho, 90, 2000. Aí eu lembrei da música. Espírito, enche a minha vida. Só os velhos, canta comigo. Enche-me do teu poder. Me ajuda aí, Fabiano. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Erga suas mãos aí, vamos juntos, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, oh, as minhas
minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Aleluia! Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor. Ser cheios do Espírito, porque cheios do Espírito temos o discernimento que precisamos para viver essa vida no propósito de Deus, na vontade de Deus. Amém, meu irmão? Irmão, presta atenção, você não precisa de uma esposa nova, você não precisa de um marido novo, você precisa de discernimento. Você não precisa de um filho novo, de uma filha nova, você precisa de discernimento. Você não precisa de um novo emprego, você não precisa de um novo negócio, você precisa de discernimento. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de discernimento. Amém? Às vezes a gente fica doido porque acha que precisa de mais dinheiro, você precisa de discernimento. Amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de discernimento. Que não sejamos homens e mulheres tolos que erram porque não têm discernimento. Que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Discernimento para falar, discernimento para ouvir, discernimento para responder, discernimento para conduzir os nossos relacionamentos, discernimento para amar, para não quebrar, para não romper relacionamentos. Discernimento, discernimento, discernimento. Só cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios. Que seja o nosso clamor nesses dias. Espírito Santo, enche-me. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me. Enche-me. Comece a clamar aí no teu lugar, meu irmão. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me. Enche-me, Espírito Santo de Deus.